Graça e paz. Podem sentar, queridos. A palavra de Deus nos ensina que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus fala, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Vou repetir, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Nós temos falado muito sobre corrupção, temos nos aborrecido muito com corrupção, temos questionado muito corrupção, e a palavra de Deus diz que o nosso coração é corrupto. Mas não diz só que é corrupto, diz que é desesperadamente corrupto. A Bíblia não tem letra inútil e nem palavra desnecessária. Se está escrito desesperadamente corrupto, é porque é muito mais do que simplesmente corrupto. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder. E coração na Bíblia não é músculo cardíaco. Não é esse músculo que bombeia sangue para o corpo todo. Coração na Bíblia representa alma. O homem é um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. O corpo é a embalagem, quando ele morrer vai voltar para o pó. O espírito vai voltar para Deus que o deu. E a alma é o lugar que Deus coloca no homem para relacionamentos na horizontal. O espírito para conectar-se com o mundo espiritual, para conectar-se com o Pai, Filho e Espírito Santo, por equívocos, podem conectar-se com espíritos imundos, que são anjos caídos. Mas a alma, quando Deus coloca a alma no homem, Ele coloca a alma com um propósito de relacionamentos. Quando Ele diz, não é bom que o homem viva só, lá no Éden, o homem não estava só, o homem tinha a visitação de Deus. Todos os dias, na viração do dia, Deus fazia uma visitação para o homem. Ele fala só de outras pessoas como ele, de pessoas com as quais ele se relacionaria, para amar, para conviver, para compartilhar. E é na alma que nós temos produzido aquilo que Deus chama de enganoso. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. E quando eu fui convidada para ministrar, eu fiquei imaginando, Senhor, o que falar. Tem tanta coisa que o Senhor tem me ensinado a respeito da alma humana, tantas histórias que eu tenho ouvido ao atender pessoas nos seminários diversos. E ainda há pouco o Senhor falou comigo, fala sobre pontes e muros. Pontes e muros. Pontes permitem aproximação. Pontes permitem encontros. E muros estabelecem separações. Muros estabelecem impossibilidade de encontros. E aí eu comecei a imaginar tantas histórias que eu tenho ouvido e visto, e tantas histórias que tem na Bíblia. Mas eu não quero contar histórias, eu sou uma contadora de histórias, quem me conhece sabe disso. Eu quero falar de algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina a respeito de perdão, porque quando nós estabelecemos muro, nós estamos fazendo isso porque não perdoamos, porque não queremos nos relacionar, porque não desculpamos o erro do outro, porque não compreendemos a imperfeição do outro, e porque nos arvoramos de juízes, de julgadores, para estabelecer os defeitos do outro, apontar as falhas e buscar viver separado daquele que nós não aceitamos. E quando nós fazemos pontes, nós estamos estabelecendo reencontros. Nós, às vezes, não temos do outro lado a mesma resposta. Uma ponte para ser feita e estabelecer um encontro não necessariamente significa que um faz um pedaço e outro faz um pedaço e outro faz um pedaço e fazemos o nosso pedaço e nos encontremos no meio da ponte.
não há necessidade de que haja uma reciprocidade para que o encontro aconteça. A ponte pode ser estabelecida de um lado só e chegar do outro lado e promover esse reencontro. E aí eu me lembrei que, há pouco tempo atrás, com uma dificuldade muito grande de fazer uma reconciliação de uma família, eu fiz um vídeo, chama Benefício do Perdão. Esse vídeo está no meu canal oficial no YouTube, Tânia Tereza Oficial, é o título do meu canal. E eu fiz esse vídeo para levar aquela família a estabelecer perdão. O resultado foi eficaz. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que foram destacadas para aquela família. Uma delas é uma ordem de Deus. Uma delas é uma ordem de Deus. Quando você vai para a carta aos Hebreus, está escrito assim, Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, e também a santificação. Mas a primeira parte do versículo fala de paz com todos. Segui a paz com todos. E o texto continua, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura, raiz é algo invisível. Raiz não é perceptível quando você vê uma árvore, e eu estou num hotel que tem uma árvore enorme na frente, você vê o tronco, vê os galhos, vê as folhas, mas o que sustenta tudo aquilo está encoberto, está escondido no solo, é a raiz. E a raiz de amargura, ela brota e ela separa da graça de Deus. Separa da graça de Deus. Uma raiz de amargura, uma falta de paz, separa o homem da graça de Deus. E aí nós vamos entender o que é isso. Quando Jesus nos ensina a orar a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E depois de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus faz uma advertência. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Então, eu vou prescindir da graça de Deus e não vou ter. Eu vou precisar da graça de Deus na minha vida e não vou ter. Nós temos jargões que falamos no meio do povo de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas essa graça não é incondicional. Essa graça é condicional, ela está muito clara na Bíblia. Se é uma partícula condicional da língua portuguesa. Se perdoardes aos homens as ofensas deles, o Pai Celestial perdoará as nossas ofensas. E é o próprio Filho de Deus que diz, se contudo não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco, vosso Pai Celestial vos perdoará as suas ofensas. E para que isso ficasse muito, muito claro para os homens, Jesus fez uma parábola. A parábola do credor incompassivo. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. E a parábola conta de um homem que devia muito dinheiro para o seu senhor. E o Senhor foi misericordioso e o perdoou. Perdoou aquela dívida enorme, impagável. E depois esse homem sai perdoado. Maravilha, obteve o perdão da sua própria dívida. E aí ele se encontra com alguém que devia pouco para ele. Alguém que não devia muito, devia bem menos do que ele devia para o Senhor dele. E aquele homem não tem como pagar, e ele é duro com aquele credor, ele não perdoa, ele não tem a mesma misericórdia que recebeu quando foi perdoado da sua dívida,
e esse assunto chega aos ouvidos do Senhor, que perdoou a sua dívida. E o Senhor manda chamá-lo. Manda chamá-lo e diz para ele algo terrível. Diz que porque ele não perdoou a pequena dívida, tendo a sua grande dívida perdoada, ele seria entregue para os verdugos. Algumas traduções dizem para os atormentadores. E os atormentadores não são só emoções, não são só dores da alma, atormentadores são demônios. O mundo espiritual é liberado para atormentar uma pessoa que é incapaz de perdoar. Então, além de não ter a graça de Deus, a misericórdia, que é o perdão de Deus para trazer a graça que perdoa todos os meus pecados, eu ainda tenho ação demoníaca, tenho ainda perturbação do inferno, se não perdoar o meu semelhante. Mas tem algo mais sério ainda. Todos aqueles que vêm para o Senhor, todos aqueles que vêm para a igreja, todos aqueles que se encaminham para o corpo de Cristo, agora mesmo estavam aí distribuindo as fichas para você ser inserida na igreja, inserida no corpo. Todos vêm em busca de um lugar onde tem respostas às suas orações, em busca de mudança, em busca de transformação. Eu vejo essa igreja como uma igreja que ora, acabou de orar pelas famílias, acabou de orar pelos governantes, acabou de orar por todas as situações. Agora, eu preciso contar para você, se uma pessoa não perdoa outra pessoa, se ela não tem o coração misericordioso, a oração dela não chega aos céus. A oração dela não chega diante de Deus. E muitas pessoas procuram ajuda e falam, eu não sei, parece que os céus são de bronze para mim. Eu acho que Deus não me ouve, eu acho que Deus não responde para mim, eu acho que Deus não atenta para as minhas necessidades. E aí eu quero ler para você um texto da palavra de Deus que você conhece muito, que fala da figueira que Jesus amaldiçoou, o poder da fé. Na minha Bíblia, o subtítulo é o poder da fé. Está em Marcos 11. No versículo 12, diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos viram isso. Jesus amaldiçoou uma figueira diante dos seus discípulos. E aí, no versículo 20, está escrito assim, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. A figueira que Jesus amaldiçoou, secou. No dia seguinte estava seca. Versículo 21, então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque, em verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Se disser e crer que se fará o que disse, isto é fé. Se disser e crer que o que falou vai acontecer, assim será, isso é fé. Versículo 24, por isso vos digo, tudo quanto pedirdes, credes que receberdes, e assim será convosco. Tudo, absolutamente tudo, tudo é tudo, tudo que você pedir e crer que receberá, assim será. Está falando do poder da fé, a fé que move o mundo espiritual. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Por que acha você que Jesus fala de perdão logo em seguida ao falar da fé? Ele acabou de dizer que se você falar e crer que acontecerá, vai acontecer, a sua fé vai ser ativa e vai chamar à existência aquilo que você estabeleceu em palavras. A oração é isso, você ora e crê que vai acontecer. E aí você ora e crê que vai acontecer e não acontece.
Você ora, e ora uma vez, e ora duas, e ora 10, e não acontece. Jesus está dizendo aqui, sabe por que não acontece? Porque a sua oração não chegou no céu, porque tem alguém que você não perdoou. Porque tem alguém que você está retendo o perdão. E se você está retendo o perdão para alguma pessoa, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. E se você não tem o perdão do Pai, a tua fé não vale nada. É isso que ele está dizendo. Diga ai, ai, ai. Diga mais alto, ai, ai, ai. Muitas pessoas não têm resultado nas suas orações. Muitas pessoas não têm resultado na fé. Muitas pessoas profetizam e nada acontece, porque estão com o coração fechado para perdoar alguém. E quem nos fere? São as pessoas próximas de nós. Não são as pessoas estranhas. Se passar um homem que eu nunca vi na vida do outro lado da rua e falar um palavrão contra mim ou me ofender, eu vou dizer que aquele homem é doido. Ele nunca me viu, não me conhece. Não tem por que estar falando isso. Mas se for alguém próximo, alguém que faz parte do meu círculo familiar, alguém que eu amo, vai fazer toda a diferença, vai produzir uma ferida. E essa ferida é o que pode gerar raiz de amargura. E, gerando uma raiz de amargura, pode criar uma casca que impede a minha chegada diante do trono da graça. E eu quero desafiar você nessa noite. Vou agora contar um pedacinho só da minha história, eu já contei tantas vezes aqui neste lugar. Minha história está no meu canal oficial no YouTube, Do Lixão de Aquidauana para o Mundo, é o título que está lá. Menina de família disfuncional, mãe viciada em drogas, pai promíscuo. Quando os pais estão numa área de desproteção dos filhos, porque eles são o guarda-chuva de proteção, não apenas pela presença física, mas pela oração também. Os filhos que vivem em lares como eu vivi, de droga, de promiscuidade, de prostituição, eles estão muito expostos no mundo espiritual. E as crianças sofrem abuso sexual. Normalmente, quando os pais estão vivendo na promiscuidade, as crianças são abusadas sexualmente. Satanás cria condições para entrar na casa, porque o guarda-chuva de proteção está furado e eles entram, os demônios entram. E tudo isso foi produzindo muita raiz de amargura, muita dor, muita ferida, muita rejeição, muito abandono, muita discriminação. No meu testemunho você vai ver quantas coisas aconteceram. E aí o tempo passou, eu conheci Jesus, fui apresentada para ele pelo meu esposo, e casei-me, saí da cidade onde eu vivia. Meu pai foi embora de casa várias vezes, voltou várias vezes, foi embora várias vezes, voltou várias vezes. E um dia ele foi e não voltou mais. E aí eu criei um mecanismo de deletar. Você deleta uma pessoa e diz, eu não quero mais saber dela, acabou, está lá, vai viver o seu mundo, eu vou viver o meu mundo. De certa forma, você mata essa pessoa. E eu matei o meu pai, eu deletei o meu pai. Até porque, quando ele foi embora de vez, meu irmão estava entrando para um hospício, porque usou ácido lisérgico, LSD, e enlouqueceu. Meu irmão ficou louco por 5 anos, internado em um hospital psiquiátrico. No 3º dia de internação do meu irmão, meu pai foi embora e deixou minha mãe naquela situação. E nós tivemos que dar sustento, nós, que eu digo aí, meu esposo, dar sustento para minha mãe, para o meu irmão, cuidar deles. E o meu pai vivendo a vida dele na orgia, na boemia, nos prostíbulos. E eu disse, eu não quero mais saber dele. Eu não tenho pai, nunca tive, e agora não tenho mesmo. E vamos tocar a nossa vida. E tocamos a nossa vida. Tocamos a nossa vida. Meu irmão sai do hospital psiquiátrico depois de 5 anos de vai e vem, vai para uma casa, começa a ter uma vida relativamente normal. Minha mãe estava também já livre de tanta droga que usava.
Ambos conheceram Jesus, as coisas estavam como eu achava que eram perfeitas. A minha filha já tinha 12 anos. Um dia minha filha chega da escola e ela pergunta para mim: mãe, quem que é o seu pai? Mãe, quem é o seu pai? Eu levei um choque com aquela pergunta, porque eu tinha uma filha de 12 anos, um filho de 6 anos, e minha filha não sabia quem era o meu pai. Eu não sei se na escola houve um dia de família, se foi a comemoração do Dia dos Avós, mas eu sei que naquele momento eu caí em mim. O Espírito Santo me trouxe o convencimento do pecado. O Espírito Santo trouxe ao meu coração a informação que eu fingia que não era real. O Espírito Santo disse para mim: o teu pai te perdeu por causa dos pecados dele, agora está perdendo a outra geração, e você tem uma luz. Você conhece Jesus, você conhece o perdão, você sabe o que é graça maior que pecado, você sabe o que é chegar diante de um Deus que tem misericórdia, e agora você bebeu um tonel de misericórdia, e você não é capaz de dar um pouquinho para ele, só um copinho da grande graça que você recebeu. Teu pai perdeu você, e teu pai está perdendo a outra geração. Ele é vítima nessa história. Na verdade, ele é a maior vítima de tudo isso. Ele não teve a filha, e agora ele não tem os netos. E você tem Jesus, e você pode levar Jesus para ele. E junto com Jesus, levar você também, que é a filha, e levar os netos para ele. E foi um trabalhar de Deus tremendo na minha vida. Tremendo, tremendo, tremendo. Meu pai morava aqui em Belo Horizonte. Eu morava no Rio de Janeiro, mas eu sabia tudo a respeito dele. E eu vim para Belo Horizonte determinada a contar para ele que eu o perdoei, porque quando o Espírito Santo falou comigo, eu em prantos perdoei meu pai naquele dia. Em prantos, em choro, eu liberei o perdão. Deixa eu fazer um parênteses antes de contar a história toda. Perdoar, queridos, não é um sentimento. Perdoar também não é esquecer. Deus não dá amnésia é doença. Deus não apaga na nossa memória. Perdoar não é não sentir dor. Você acha que Jesus na cruz, quando diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele não estava sentindo nada? Eu digo que maior a dor, maior a grandeza do perdão. Quanto mais ferido você foi, maior é o peso do perdão que você oferece. Maior é o valor do perdão que você oferece. E quando o Espírito Santo moveu-se em minha vida naquele dia, ali mesmo, naquele dia, eu chorei, orei, liberei o perdão, porque perdoar é uma ação, é uma atitude. Perdoar é um verbo. Assim como andar é um verbo, assim como sentar é um verbo, comer é um verbo, é uma ação, é uma decisão de obedecer a Deus. É uma decisão de fazer aquilo que Deus determinou. Seguir a paz com todos, eu li para você. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não é só não verá por causa da falta de santidade. Não verá por causa da falta de perdão também. Ninguém verá a Deus se não seguir a paz com todos. E ninguém verá a Deus se não santificar-se. E se não seguir a paz com todos, a raiz de amargura vai brotar um dia. Essa raiz vai dar uma árvore um dia. E é uma árvore que vai trazer dores, ferimento e até doenças para a pessoa. Se você for no hospital do câncer, ala terminal, você vai ver quanta gente que está morrendo por falta de perdoar pessoas. Quanta gente que está ali com raiz de amargura brotando em enfermidade. Câncer são células angustiadas, células doloridas pela amargura, pelo ressentimento. E o que é ressentimento? É repetir sentimentos. É repetir. Você sofreu lá atrás, com 9 anos de idade, o abuso sexual, Tânia? Foi.
Você foi abusado sexualmente naquela farmácia? Foi. E o homem falou para você, você não tem pai, porque se você tivesse, eu não estaria tocando em você? Foi. Isso aconteceu quando eu tinha 9 anos, mas se eu lembrar disso com 18, eu estou repetindo sentimentos. Se eu lembrar disso com 23, eu estou repetindo sentimentos. Se eu chegar aos 73, que é a idade que eu tenho hoje, continuar trabalhando naquela dor do passado, ao invés de perdoar, perdoar, perdoar. Essa raiz de amargura está brotando, sempre que quer ela brota. Ela vem repetindo sentimentos e a cada repetição de sentimentos voltamos ao estado anterior, que é o passado, e quem vive do passado não tem presente, e quem não tem presente não projeta futuro. Ah, não. Você fica preso. Tente dar uma volta no quarteirão olhando para trás. Não dá. O pêndulo do relógio não faz vai, vem, vai, vem, vai, vem, é vai, vai. Vai, vai. Cada segundo vai para frente. E o segundo que foi não volta mais. Eu comecei a falar com você alguns minutos atrás. Nunca mais volta, nem para mim, nem para você. Já virou passado na nossa vida. Então, eu não posso viver em função de dores do passado. Outra coisa, o Espírito Santo falou comigo, a imperfeição dos seus pais decorreu do que eles viveram também com as suas famílias. Se um dia eu colocasse meu pai sentado na minha frente para explicar por que ele fez tanta coisa errada, talvez ele tivesse histórias para contar de cadeias geracionais, de repetições de erros produzidos pelos seus pais, avós, bisavós. Só tem um varão perfeito, o nome dele é Jesus. Só. Nossos cônjuges são imperfeitos. Nossos pais são imperfeitos. Nossos filhos são imperfeitos. Mas todos eles, precisam do nosso amor e do nosso perdão. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, o nosso Pai Celestial vai nos perdoar. E eu vim atrás do meu Pai. Eu vim com o perdão prontinho, acabado, já tinha dado, concedido. Eu só precisava notificar o meu Pai que o perdão estava já nos céus. Quando eu encontrei, que ele abriu a porta para mim, ele levou um susto. A última pessoa que ele esperava encontrar naquela manhã era a filha que ele deixou tantas vezes para trás. E quando ele me viu, ele começou a justificar-se. Ele dizia para mim, eu sei que eu fiz tudo errado com você, eu sei que eu fiz tudo errado com você. E eu não conseguia falar, porque ele começou a soltar a voz ininterruptamente, e eu vi que ele estava ansioso demais, até que uma hora eu coloquei a mão nos lábios dele. Eu falei, pai, eu não vim falar do passado, eu vim falar do futuro. Eu tenho 2 filhos, pai. Eu quero que você os conheça. Eu quero que você se sente, pegue eles no colo. Eu quero que você vá me visitar, meu pai. Eu quero recomeçar com você. E ele tentou mais uma vez justificar. Ele é muito alto, eu pequenininha, e eu olhei assim, eu vi o peito dele na minha frente. E naquela hora eu falei, pai, eu quero escutar as batidas do teu coração. E eu encostei o ouvido no peito dele. O coração dele estava disparado. Foi se acalmando, foi se acalmando. Aí eu falei, pai, eu quero um abraço. Eu quero um abraço. Eu passei tantos anos, pai, carente de um abraço seu. Me abraça. Peguei o braço dele, botei nas minhas costas, abracei. Não sei quanto tempo eu fiquei naquele abraço. Para mim foi uma eternidade. E aí depois eu falei, eu quero uma bênção de pai. Eu preciso muito dessa bênção de pai. E ele disse, mas eu não sei fazer isso. Eu falei, eu vou te ensinar. Peguei a mão dele, botei na minha cabeça. Falei, repete comigo. Falei para ele a bênção que eu queria que ele falasse para mim. Minha filha, eu te abençoo para prosperar em tudo que Deus tem para a sua vida. Eu te abençoo para você ser aquilo que Deus sonhou para você.
E ali começa um novo tempo. E ali começa um novo tempo porque uma ponte foi estabelecida. Porque eu escolhi derrubar um muro. E eu escolhi chegar até o meu pai. E eu acredito que o processo de conversão do meu pai começou ali. Sabe por quê? Porque ele viu Jesus em mim. Ele viu um Jesus que não chega apontando o dedo, nem lembrando das coisas passadas, mas que chega ofertando perdão. É assim que Jesus chega na nossa vida. Ele chega ofertando perdão. A parábola do filho pródigo conta isso de uma forma tão linda. Aquele moço deixou seu pai, deixou o lugar do cuidado do seu pai, pediu a herança antecipadamente, foi embora, levou tudo que tinha, foi para uma terra distante. A mensagem que ele deixou para o pai, quando ele pediu a parte que lhe cabia, é: o senhor não tem importância para mim, seus bens é que têm importância para mim. Não quero saber do senhor, eu quero saber do dinheiro que o senhor tem para me dar. Quando ele vai para uma terra distante, significa: eu quero distância do senhor, eu não estou interessado na sua vida. Mas depois de tudo, depois de cair profundamente, depois de viver dissolutamente, aquele moço caiu em si. Ele caiu em si e disse: voltarei para a casa do meu pai. E quando ele se aproxima, o pai vai ao encontro dele. E antes que ele possa falar o discurso que ele ensaiou, e ele ensaiou a dizer para o pai: pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não consegue terminar o discurso. Quando ele fala: pai, pequei contra o céu diante de ti, a Bíblia fala que o pai, correndo, o abraçou e o beijou. O pai foi ao encontro dele. Tudo que o pai queria era que ele voltasse para casa. Tudo que o pai queria era intimidade com ele. O abraçou e o beijou. E o pai restitui para ele a autoridade, restitui para ele as vestes limpas e o destino que eram as sandálias. O amor de Deus por nós e o perdão de Deus por nós é assim. O nosso arrependimento é eficaz para trazer tudo que Deus tem para nós, de graça, misericórdia, provisão, proteção, tudo. E por que nós não vamos perdoar as pessoas à nossa volta? Quando eu vejo o fim do Velho Testamento, Deus dizendo que se não houvesse a conversão dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, Ele viria ferir a terra com maldição. E há uma ordem, dos pais aos filhos vem em primeiro lugar, depois dos filhos aos pais. Conversão dos pais aos filhos. Por quê? Porque os pais são mais maduros, os pais já viveram mais. Os pais já sabem que um erro é circunstancial, o filho está perdido, o filho está fazendo tudo errado, o filho está num tremendal de lama. Mas esse pai sabe que não chegou ao fim ainda. Que esse filho pode ser restaurado, reconduzido. Então, converter o coração dos pais aos filhos é criar no coração dos pais o benefício do perdão pelos filhos. Perdoa os filhos, perdoa os filhos. Perdoa os erros dos filhos, eles ainda estão em crescimento de maturidade. Eles estão sendo aperfeiçoados na maturidade. Quantas histórias você escuta de filhos que fizeram seus pais sofrerem tanto, mas depois caem em si, voltam para casa, são bênçãos na vida dos pais. Aqui nesta igreja mesmo tem história assim. Então, se você está vivendo momentos de dores com os seus filhos, perdoa, estende a mão, faz a ponte, vai lá, busca ele, atrai ele. Ou se é com os seus pais. Eu era uma mulher madura, eu tinha filha de 12 anos. E eu fiz a ponte. E ao fazer essa ponte, eu levei uma luz para a vida do meu pai, não demorou, ele se converteu ao Senhor Jesus.
Meu pai morreu salvo. Ele morreu salvo. E talvez se eu não tivesse feito essa ponte, meu pai não teria morrido com salvação. Talvez eu estaria aqui contando para você uma história de dor, de tristeza. Mas eu conto uma história de vitória. E sabe o que começou a acontecer na minha vida a partir de então? As minhas orações começaram a ser ouvidas no céu. A minha fé começou a ter resultado. Porque não adianta ter fé e não perdoar aqueles que te ofenderam. Jesus deixou isso muito claro. Então, o perdão não é só arrancar a raiz de amargura do seu próprio coração, mas é ativar o mundo espiritual para que a tua fé tenha resultado. É também deixar que o outro veja a luz que brilha em você. E vendo a luz que brilha em você, e vendo um amor semelhante ao amor de Jesus, ele virá para Jesus. Eu acho que meu pai, sem dizer uma palavra, ele olhou para mim e ele disse: se Jesus fez isso na vida da minha filha, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. E aí, segredos do coração pode estar dentro do teu coração. O meu eu abri com você. No teu coração pode ter um grande segredo. Alguém que você não perdoa. Alguém que te feriu profundamente. Alguém que você não fala com ela, pessoa da tua vida familiar. Que você não fala, não procura. Pastora, se eu perdoar, eu preciso falar? O que você acha se Jesus falasse: eu te perdoo, mas não fale comigo? Fazer a ponte é restaurar relacionamentos também. É recomeço. É restaurar todas as coisas. O nosso Deus enviou o Filho dele ao mundo para, pelo sangue dele, reconciliar todas as coisas com o Pai. Em Colossenses capítulo 1, que fala da pessoa e do ministério de Jesus, no versículo 19 e 20, fala que aprove ao Pai, pelo sangue derramado na cruz, reconciliar com Ele todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, todas as coisas. O Jesus que você ama e diz que serve, Ele é o príncipe da paz. E Ele diz: seguir a paz com todos. Ele veio para reconciliar todas as coisas. Como pode você dizer que segue Jesus e não amar as pessoas como Ele diz que você tem que amar? Vou repetir o que disse ainda há pouco. Só tem um varão perfeito, e o nome dele é Jesus. E esse varão perfeito deixou uma frase no mundo espiritual: perdão. É pelo perdão dele que nós podemos ter a vida eterna. É pelo perdão dele que nós podemos ser chamados irmãos, viver como uma família. É pelo perdão dele que o véu foi rasgado, o novo e vivo caminho foi aberto. E chegamos confiadamente ao trono da graça. Mas que terrível será chegar lá e escutar desse Senhor dizer: você é mau porque você não perdoou quem te ofendeu. E entregar-nos para os verdugos, para os atormentadores. Então, querido, querida, perdoa. Perdoa. Sabe por que os casamentos acabam? Por falta de perdão. Sabe por que os filhos vão embora e não voltam? Por falta de perdão. Alguns até suicidam. Mas nós temos a marca do perdão. A nossa salvação só acontece porque Ele perdoou os nossos pecados.
E aí eu vou dar a você um desafio nessa noite. Eu quero que você curve sua cabeça e peça ao Espírito Santo para mostrar para você se há uma raiz de amargura no teu coração, se há uma ferida que você ainda não permitiu ser tratada pelo bálsamo do céu, se há alguém que você não perdoou, alguém que te feriu de alguma maneira e que você não conseguiu perdoar, peça ao Espírito Santo para te mostrar isso. Eu não sabia que eu precisava perdoar o meu pai. Eu achava que deletar na minha memória era suficiente. Ele lá e eu cá. Mas não era. Não era, porque enquanto eu não fui fazer a ponte, não fui reconciliar, não fui declarar o meu perdão, eu não vivi a plenitude da minha vida espiritual. E se o Espírito Santo trouxe a sua memória algo semelhante ao que eu te contei, algum episódio que ainda dói, alguma pessoa que você não se relaciona porque não perdoou, eu desafio você vir aqui à frente, que eu quero orar com você. Saia do seu lugar. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha. A humilhação é agradável ao Senhor. Isso. Venha, querida, parabéns, você é a primeira. Venha, querida, venha. Olha, o moço foi sequestrado. A família era rica, tinha posses. Pediram um resgate muito grande, muito grande, muito grande. E a família pôde levantar recursos porque tinha crédito, tinha amigos. E foi entregue no lugar combinado uma mala de dinheiro. E aquela família achou que pagando o resgate teria de volta o filho. Mas não teve. O moço foi enforcado. Depois que pegaram o resgate, enforcaram o moço. E foi encontrado um corpo morto. E a polícia conseguiu pegar os sequestradores. Quando eles chegaram na cadeia da localidade, isso é Imperatriz do Maranhão, avisaram a família: olha, os que mataram seu filho estão aí, prendemos. E a mulher falou: eu quero ir lá. Eu quero ver. E o policial achou estranho aquele desejo. A senhora não deve fazer isso, a senhora vai fazer o que na cadeia? Eu quero ver. E eu quero falar com o homem que matou meu filho. E ela insistiu tanto que não teve jeito, a polícia teve que permitir. E quando ela chegou diante daquele homem, ele atrás das grades, ela do outro lado, ela falou para ele em prantos: olha, você levou o que eu tinha de mais precioso nesse mundo. Nem todo o dinheiro do mundo vale a vida do meu filho. Você levou o meu filho, você matou o meu filho. Mas eu vim aqui dizer para você que eu te perdoo. Está doendo muito, mas eu te perdoo, sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo mandou que eu te perdoasse. E eu vim aqui em obediência ao meu Deus, dizer para você que, para mim, você não deve mais nada. Você vai pagar o que a lei determina, o que a sociedade determina. Mas o meu perdão, eu estou entregando para você agora. E quando você faz isso, você tem uma conexão sobrenatural com o céu. Porque Deus entregou o Filho único dele naquela cruz para nos perdoar. O único filho que tinha, o unigênito dele, foi entregue naquela cruz para nos perdoar de todos os nossos pecados. Quando nós agimos
como Ele agiu. Nós verdadeiramente estamos nos tornando discípulos dEle. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E Ele amou como? Perdoando, perdoando, perdoando. Faz uma oração você mesmo. Você sabe o que você veio perdoar aqui no altar. Faz uma oração. Diga o nome da pessoa, perdoa. Diga eu te perdoo. Diga eu te perdoo. Eu libero o meu perdão no mundo espiritual agora. Libero o meu perdão para você. Arranco essa raiz de amargura do meu coração. Entrego nos céus. Entrego na cruz. De onde eu recebi o meu perdão. Eu abro mão do meu julgamento para a sua vida. E eu te perdoo. Diga, eu te perdoo. Eu te perdoo. Pai, eis aqui teus filhos, tuas filhas. Senhor, o Senhor conhece cada um deles, cada história. O Senhor sabe o que viveram, o que passaram. O Senhor sabe o quanto doeu. O Senhor sabe a ferida que foi produzida. O Senhor sabe que a razão de sobra eles tiveram para sofrer, chorar, sentir dores. Mas eles abrem mão da razão agora. E eles entram na zona da obediência à Tua palavra. E decidem, Senhor, cumprir a Tua palavra. Decidem obedecer ao Senhor e perdoar. Pai, na obediência sempre tem recompensa. Na obediência sempre tem recompensa. Recompensa teus filhos, Pai, por essa obediência. Recompensa tuas filhas, Senhor. Cura as feridas que eles têm. Passa o bálsamo que vem do céu. Responde as orações que eles têm feito. Muda a sorte deles, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Cura-me, Senhor, e serei curado. Cura-me, Senhor, e serei curado. E serei curado. E serei curado pelo teu amor. Aqui nessa noite, todos já entregaram a vida ao Senhor Jesus. Se todos os que estão aqui já receberam o perdão da cruz para suas próprias vidas. A palavra de Deus diz que não basta crer com o coração. Muitas pessoas acham que porque creem com o coração já está resolvido, mas é pela palavra que as coisas acontecem no mundo espiritual. Se você crer com o coração e confessar com os lábios que Ele é o Senhor, você vai ser salvo. Se tem alguém que nunca fez isso e quer fazer nesta noite, é o dia. É o dia que o Senhor preparou para você. Você quer fazer isto? Eu vou ajudar você a confessar com os lábios. Você que já crê com o coração, vem aqui à frente. Vamos entregar a sua vida para Jesus. Vamos entregar a sua vida para aquele que te perdoa de todos os seus pecados. Aquele que te limpa de todas as sujeiras. Aquele que pode estabelecer para você uma nova história, um novo tempo. Vem, o Senhor quer caminhar com você. O Senhor quer levar você, glória a Deus. O Senhor quer levar você a lugares que você nunca imaginou, de revelação da palavra, de entendimento das coisas espirituais. Eu não vou insistir, eu falo que não é, eu falo que não é um apelo, é um convite. Então eu estou convidando você para vir para o Senhor. E como o pastor disse, pode ser que alguém esteja bravo com Deus, porque as orações não estavam sendo ouvidas. Bravo com Deus porque não tem resposta, está afastado do Senhor, mas hoje quer voltar, porque hoje entendeu que o seu lugar é com o Pai, que o Pai está de braços abertos esperando sua volta. Ele não vai perguntar
porque você foi, mas Ele vai se alegrar porque você voltou. Se você quer voltar para a casa do Pai, venha também. Venha. Cura-me, Senhor, e serei curado. Glória a Deus.